Muito bom dia. O Contracorrente de hoje saiu do estúdio e é feito a partir da Feira Nacional de Agricultura em Santarém. Até ao meio-dia vamos focar atenções no azeite, uma gordura que integra a dieta mediterrânica. Uma gordura boa porque contém compostos que ajudam a prevenir doenças e que é até recomendada por nutricionistas. A procura do azeite tem aumentado em todo o mundo e há poucos anos nós tínhamos de importar azeite de Espanha. São dias que já lá vão. Hoje somos exportadores líquidos e há quem acredite que podemos até ultrapassar outros grandes produtores como a Itália ou a Grécia. Isso deve-se ao facto de termos passado do olival tradicional, com árvores espaçadas, para um olival intensivo ou até super intensivo, que recorre à rega e a muita mecanização. No Contracorrente de hoje, vamos querer saber o que se está a passar com a cultura do olival, porventura até com a revolução do olival. José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. As críticas que muitas vezes se fazem aos novos olivais fazem sentido? Olha, bom dia novamente. Eu creio que não. Creio que não e creio que enfim, um reacionarismo habitual de quem não percebe que as coisas evoluem, mudam e melhoram. E tem uma espécie de nostalgia daquilo que às vezes é podre e rançoso. Eu estou a ser um bocado violento, mas acho que temos que ir direto aos assuntos. Porque vamos lá ver. Nós estamos a falar de duas outras coisas diferentes. Primeiro, quer dizer, nós somos um país do Mediterrâneo, enfim, Portugal está na área de influência do Mediterrâneo, portanto a oliveira é uma cultura tradicional, mas quando começou a haver o êxodo rural, portanto, anos 40, 50, 60 em Portugal, houve muitos olivais que foram por isso simplesmente abandonados, estavam envelhecidos e o tipo de produção de azeite também era muito antiquado. Nós temos muito aquela mitologia que eu associo talvez mais facilmente, porque nós estamos mais treinados a provar, a experimentar vinhos do que a experimentar azeites, não é? Há mais provadores de vinho do que provadores de azeites, que nós tínhamos o melhor vinho do mundo. Era uma coisa que se dizia na década de 80, 70, 80, era o melhor vinho do mundo. E o mais barato, pronto, era o que se dizia. E as vinhas estavam a ser arrancadas, pronto. O que nós hoje temos é perceber que não tínhamos o melhor vinho do mundo, tínhamos um vinho que tinha muitos defeitos, que foi profundamente transformado nas últimas décadas. Hoje sim temos alguns vinhos com muita qualidade, quer dizer, nesse tempo havia um vinho mítico que era o Barca Velha, mas era praticamente o único. Hoje em dia temos muitos vinhos que chegam ao mercado praticamente ao mesmo preço, não quer dizer que uns anos passados estejam ao mesmo preço, mas que competem em qualidade. E estamos a entrar em mercados onde não estávamos e que eram para outros tipos de vinhos. E, portanto, já não falamos. Quem acompanhou minimamente esse mundo sabe duas coisas. Primeiro, que a qualidade do vinho melhorou. Segundo, que em vez de arrancar vinhas, plantamos vinhas. No olival está-se a passar, penso eu, algo de parecido, só que com a predominância do preconceito. E o preconceito o vinho bom é aquele que é feito pela prima, pela tia, pela avó, pela tia-avó, que tem umas oliveiras na terra e que depois mandam os garrafões e que nós disputamos esses garrafões como sendo os melhores de todos. É evidente que há muitos que são muito bons, isso é indiscutível, e têm características muitas vezes de gosto e paladar que nós apreciamos particularmente, mas também há muitos que são feitos já sem o cuidado que implica, por exemplo, o chamado azeite extra virgem, portanto, é que não há azeitonas semi-apodrecidas à chegada ao lagar, tudo está feito com muito cuidado e com muito profissionalismo. E nós hoje assistimos a dois fenómenos simultâneos, que é, por um lado, uma evolução no sentido de produzir azeites de mais qualidade e, por outro lado, uma evolução no sentido de produzir azeites de forma economicamente não apenas sustentável, mas muito rentável. E é aí que entram os olivais intensivos e superintensivos. De que é que falamos quando falamos deste tipo de olivais? Falamos, sobretudo, de duas coisas. Primeiro, do número de árvores por hectare. Para ter ideia, um olival tradicional de sequeiro terá 100, ao máximo 200 árvores por hectare. Quando passamos para o intensivo, estamos entre as 200 e as 500 árvores. Quando vamos para o superintensivo, verdadeiramente não são árvores, são cepes. Portanto, portanto, são umas cepes, depois as máquinas andam no meio. Fileiras de arbustos, não é? Fileiras de arbustos, e aí podemos chegar aos 1.500 árvores por hectare, 2.000 árvores por hectare. E há muito aquela ideia de que, bem, isto consome água, isto acaba tudo. Bem, eu fui ver os números. Não há nada como a gente olhar para os números, não é? Portanto, fui ver os números. O olival super intensivo, portanto,
consome, portanto, que é aquele que tem mais má imprensa, digamos assim, o olival super intensivo consome, varia um bocadinho, porque depois aqui a tecnologia tem acompanhado muito isso, e hoje em dia há sistemas de rega que são super eficientes. Antigamente era a rega gota a gota, que é uma coisa que foi inventada não sei se é verdade se não, mas a mitologia foi inventada pelos israelitas para poderem plantar em zonas quase desérticas, e, portanto, em vez de fazer aquilo que se fazia tradicionalmente, que é abrir um rego e passa a água, há uma canalização isso hoje em dia já é apenas um aspecto disto, porque agora há robôs, há sensores, há drones, já não sei quantos outros que vão medindo não sei quantos fatores e vão determinar a inteligência artificial e vão dando mais ou menos água e otimizando a rega. Mas, portanto, os valores para o olival super intensivo andam entre os 3.000 e os 5.200 metros cúbicos por hectare e por ano. Portanto, o que compara com quê? Compara com, por exemplo, citrinos. Citrinos é laranja algarvia. Que tem a laranja algarvia, ninguém critica, não é? Portanto, fica bem nas fotografias, na laranja há feiras. Então, a laranja algarvia é o dobro, praticamente. Começa nos 6.000 metros cúbicos por hectare ano, pode ir até mais de 8.000. Curiosamente, a laranja algarvia consome mais do que um outro fruto que está também muito sob a mira dos puristas, que é o abacate. Portanto, o abacate, além de representar no Algarve uma área digamos, de plantio relativamente pequena, são 7% comparativamente com o laranjal, com os citrinos, portanto é pouco, tem um consumo que, enfim, é bastante semelhante ao dos citrinos, mas é menor. E, sobretudo, se compararmos aqui com o olival ganha largamente. Quer dizer que é completamente, que não há nada que seja 100% bom, não é? Portanto, as coisas têm doseamentos. E, portanto, o olival super intensivo tem várias vantagens, produz mais, mas bastante mais, não é? Portanto, a comparação com outro tipo de cultivos é muito ótima para ele, digamos assim. É um olival também que produz mais cedo, depois do plantio. Tem ainda uma outra vantagem, curiosamente ecológica, tem mais folha e, portanto, devolve mais CO2 à atmosfera. Isso é um tema hoje importante. As pessoas acham que a recuperação do CO2 só se faz se tivermos assim, não sei, Amazónias. Não, se tivermos árvores, também há fixação de CO2, portanto, relevante, e neste caso concreto, o olival superintensivo é mais eficaz. Tem outros problemas, o investimento é maior à cabeça, o que limita eventualmente os investidores, nem todas as variedades de azeitona são ótimas com este tipo de olival, e a passagem das máquinas, aquilo é muito mecanizado, e a passagem das máquinas pode compactar os solos, portanto também pode levantar alguns problemas. Seja lá como for, o facto de nós termos evoluído dos olivais de regadio para dos olivais de sequeiro para olivais de regadio permitiu que Portugal tenha resistido melhor nos últimos anos do que Espanha, por exemplo, a secas. Nós tivemos anos de seca. Em Espanha é o maior produtor mundial, mas de longe, 40% da produção, 4 vezes Portugal, mais ou menos, talvez um bocadinho mais ainda, à volta disso, e como há dependência de chover ou não chover, tivemos anos de pouca produção e por isso o preço disparou, como toda a gente sabe, foi para o dobro do que estava antes, talvez mais em algumas circunstâncias. O azeite começou a ser visto como uma espécie de ouro líquido. Aqui agora já voltou a preços mais normais. Portanto, o azeite produzido com estes sistemas, particularmente os sistemas, por exemplo, há uma zona em que isto é super discutido, que é toda a zona de influência do Alqueva. Mas a água do Alqueva está lá para alguma coisa, não é? Portanto, e apesar destes anos de seca, a água, digamos, armazenada não esteve sob stress. Houve outras barragens no país que ficaram praticamente vazias. Olha, as do Algarve, por exemplo, as que regam os citrinos, por exemplo, estas não. A Alqueva não. O Alqueva não teve esse problema. Mas tem muito má imagem, tem muito má imprensa. Tem muitos Miguel Sousa Tavares contra. Desculpa lá por chamar nomes às pessoas, mas ele passa a vida a escrever sobre isto, a gente tem que tentar perceber o que se passa realmente.
Portanto, nós temos aqui uma situação que permitiu uma evolução, permitiu também o preço é menor, portanto, os preços mais baixos tornam difícil a competitividade do olival de sequeiro. Portanto, nós estamos, ontem estive a ver, no online, os preços do azeite podem começar, acho que não encontrei nenhum abaixo de 6 euros o litro, mesmo aqueles garrafões de 5 litros, acho que não encontrei, pelo menos naqueles sites por onde eu andei, mas há 40, 50, 60 euros o litro também, se formos para azeites que são monovarietais, porque há várias variedades, também com características diferentes. Eu acho que nós vamos ter que aprender isso, não é? Até mais coisas sobre o azeite, por exemplo. O azeite faz bem, não é? É uma gordura boa. Quem quiser ouvir os nossos podcasts, aprender a comer, há vários sobre azeite e a explicar como é que se deve, os cuidados a ter e isso tudo. E, sobretudo, é bom porque tem um conjunto de componentes, polifenóis, que são antioxidantes e que, portanto, é uma gordura que faz bem ao coração, que é uma coisa pode surpreender as pessoas, faz bem ao colesterol, vai lá, há colesterol bom em vez do colesterol mau, portanto, essas coisas, mas nem todos têm a mesma intensidade destes produtos. Por exemplo, o azeite um bocadinho mais picante, eu aprendi isto agora, o azeite um bocadinho mais picante pode ter mais polifenóis, e alguns dessas variedades mais picantes são com variedades de azeitona que nem são as mais típicas de Portugal, por exemplo a grega ou a espanhola, a grega ou a espanhola não, uma variedade grega, outra variedade espanhola, as mais abundantes desses países, nós também as temos cá, mas podem ajudar a isso. Portanto, eu acho que estamos num momento de transformação, isto é um dos setores, porventura, onde a agricultura, nós já houve uma altura em que se dizia que a agricultura era para esquecer, não é? Toda a gente saía dos campos, abandono rural, acabou-se, não havia rentabilidade possível. Nós temos assistido nos últimos tempos, sempre se dar muito por isso, uma transformação radical dos campos portugueses, com muita produtividade e boa produtividade e bons produtos. E, como tu disseste, nós importávamos azeite ainda há poucos anos. Hoje em dia somos exportadores e vamos a caminho de... Vamos a ver se vamos ultrapassar ou não a Itália, mas a Itália teremos ali uma ajuda, porque acho que houve uma doença nos olivais italianos do sul, da Apulia, e depois vamos atrás da Grécia. Se calhar não conseguimos ir ao ritmo da Tunísia e da Turquia, que eles estão também a plantar a uma velocidade muito acelerada, mas eu acho que a procura a nível mundial vai continuar a aumentar e, de facto, isto é uma cultura no Mediterrâneo. E quando nós olhamos para o mapa do mundo e pomos lá em cima as zonas de clima mediterrâneo, além do Mediterrâneo, há um bocadinho no Chile, um bocadinho na Califórnia, um bocadinho na África do Sul e pouco mais. Portanto, temos aqui uma espécie de monopólio, ou quase monopólio, da produção de azeite, e o azeite vai, com uma população cada vez mais preocupada com a sua saúde, vai continuar a entrar na moda e a estar na moda e cada vez a ser mais consumido. Portanto, acho que há aqui umas boas oportunidades e temos que, conhecendo os problemas que tudo o que o homem faz tem, não há nada que não tenha nenhum efeitos secundários. Para todos os efeitos secundários do olival intensivo e super intensivo são bastante mitigados comparando com aquilo que são as consequências de outro tipo de atividades humanas. Muito bem, vamos falar, aliás, do azeite até ao meio-dia. Temos vários convidados connosco aqui na Feira Nacional da Agricultura. Francisco Pavão é vice-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, também gestor de olivais e provador de azeite. E temos também Gonçalo Moraes Tristão, presidente do Centro de Estudos e Promoção do Alentejo, aliás, e promoção do azeite no Alentejo, e vamos ter outro convidado até bem perto do meio-dia. Francisco Pavão, começava por si. Há uma revolução em curso nos campos portugueses no que ao azeite diz respeito? Agradecer o convite que nos é endereçado e dar os parabéns ao José Manuel por esta extraordinária análise do setor, que não temos muito mais a acrescentar, mas dar-lhes parabéns por esta análise. Efetivamente, não me faça ficar corado. Efetivamente, nós tivemos uma revolução completa nos últimos 30 anos no olival. Passamos de um país extremamente deficitário para um país excedentário. E isto foi fruto muito daquilo que conseguimos criar uma oportunidade de ter água em determinados sítios e sobretudo naquilo que é o Alqueva. E portanto aquilo que mostraram os agricultores é que com água, terra boa, tecnologia, nós sabemos produzir de uma forma eficiente e que contribui muito para a riqueza do país. O José Manuel falava aqui uma coisa que é super intensiva. Às vezes olhamos para o olival, mas chamar uma coisa super intensiva, de alta densidade, com 2.000 plantas por hectare,
estaremos a cometer um erro quando na vinha temos 7.000 plantas por hectare e em outras culturas temos muito mais que isso. O problema é que adjetivaram esta intensificação da cultura com criado um problema, mas não. Hoje em dia nós temos olivais que são completamente eficientes, temos uma gestão muito mais integrada de recursos e Portugal é dos países modelos daquilo que é os desafios da olivicultura a nível mundial. Toda a gente olha para o exemplo português como um modelo. E é isso que nós temos. Houve oportunidade, sobretudo pela questão da água, e a questão da água é fundamental, porque sem água hoje em dia não podemos fazer qualquer tipo de agricultura. Mesmo o olival de sequeiro tem que ter sempre água, porque caso contrário vamos ter vários problemas. E é isto que o setor do azeite deu em Portugal. Passamos a fasquia do vinho, portanto hoje em dia exportamos mais azeite do ponto de vista de volume do que o vinho. Infelizmente o vinho exportamos sobretudo embalado e o azeite a granel, mas vamos chegar... Quando é que mudamos isso? Isso é uma das perguntas que eu gostava de lhe fazer. Porque a gente exporta azeite em granel para os espanhóis venderem com marcas deles, não é? Pois, mas isso é uma questão de negócio, é oportunidade de negócio. Mas certamente que o intuito que temos todos nós é cada vez mais exportar azeite embalado com a marca Azeite de Portugal. Portanto, foi a nova direção da Interprofissional do Azeite, que tomou posse há cerca de um mês, e os desafios que esta direção tem, do qual eu também faço parte, é sobretudo aumentar a notoriedade do azeite português lá fora e criarmos sobretudo aquilo que é criar marca. Aproveitar aquilo que foi o caminho feito pelo vinho com a marca Wines of Portugal e passarmos a ter sobretudo uma dinâmica muito mais forte naquilo que são as exportações do nosso azeite. Os espanhóis fizeram anúncios em Times Square a dizer que azeite é Espanha. Será que a gente chega a um ponto desse um dia desse? Acho que chegamos, vamos chegar. Nós temos a segunda maior empresa do mundo de azeites, é portuguesa, portanto não é espanhola, é portuguesa. E é importante ter... E a maior propriedade, ou que eu li... Os maiores olivais estão em Portugal, dos 10 lagares mais eficientes do mundo, 5 estão em Portugal, e portanto somos um modelo e somos um exemplo do ponto de vista desta questão. O que é que nos falta? Falta-nos uma questão de garantir a sustentabilidade do olival tradicional, e portanto para nós é uma grande preocupação. É um olival que não consegue competir do ponto de vista de produtividade, portanto nós produzimos tanto a azeitona no olival tradicional como um olival de alta densidade produz de azeite, e portanto nós não temos essa capacidade no olival tradicional de produzir muito mais, mas temos que caminhar para um produto diferenciado e aí temos que seguir não um modelo espanhol, mas um modelo italiano de valorização daquilo que são as denominações de origem protegida e as indicações geográficas, e portanto de produções completamente diferenciadas, assentes obviamente naquilo que são as variedades portuguesas. Infelizmente no olival de alta densidade não há variedades portuguesas, não é porque as nossas não se adaptem, é porque não houve investigação que acompanhasse esta evolução. E, portanto, quais são as variedades que temos no superintensivo? No superintensivo de alta densidade temos sobretudo... Picual, Não, temos a arbequina, a arbusana e a grega, a coroneca, são as principais, e depois hoje há um conjunto de novas variedades. A picual, que eu conheça, não há nenhuma adaptação olival de alta densidade, mas iremos evoluir para isso. Outra questão de eficiência... Mas falta-nos a galega, que as pessoas gostam mais. Falta-nos a galega, que representa grande parte do olival tradicional português, falta a cobrançosa, falta algumas das 65 variedades de azeite português que nós estamos a perder, mas não é por culpa dos produtores que não as plantam, é porque não se adaptam e não foram estudadas a sua adaptação a esse tipo de olival. Nos olivais de intensivos, ao contrário, aí já plantamos muitas variedades portuguesas, ainda que daquilo que são as variedades portuguesas, planto sobretudo galega e cobrançosa, que são hoje em dia as duas grandes variedades, e portanto nós estamos a criar temos em Portugal uma riqueza enorme do ponto de vista de azeites, temos que transformar em valor acrescentado para o país e notoriedade para o país. O Francisco também é provador de azeite, já falou da diferença que existe de sabor, ou pelo menos das diferenças que existem entre o azeite produzido de modo a partir do olival tradicional e a partir do olival intensivo, super intensivo. São azeites muito diferentes do ponto de vista do sabor e da qualidade. Nós ontem tivemos aqui na feira um curso de análise sensorial de azeite e portanto provamos um conjunto de azeites de norte a sul do país e o que é importante é que não é tanta influência da maneira de conduzir, é sobretudo na qualidade do azeite, a influência da maneira como nós trabalhamos no campo e como trabalhamos no lagar. E portanto nós não notamos um azeite de um olival de alta densidade não é melhor nem pior que um azeite de um olival tradicional. Ambos podem ser muito bons e ambos podem ser maus, depende da maneira como os trabalhamos. Nós quando provamos isso não vemos, também não vemos isso no vinho. Nós no vinho não vemos uma vinha com 5.000 cepas por hectare
a uma vinha com 4.000 cepas por hectare, não vemos também esta diferença. Portanto, o que nós tentamos dizer é que podemos ver se for vinha se velha for ou vinha velha. Se for vinha velha. E aqui também, no azeite aqui também, no as olival. As árvores centenárias. As árvores centenárias, sim. Produzem pouco, mas fazem azeite diferente. Produzem pouco, fazem azeite diferente, sobretudo por aquilo que são as variedades a partir das quais nós obtemos, não é? Nós temos um olival tradicional, pode ter 20, 30 variedades distintas. Há olivais aqui em Portugal com muitas variedades, com oliveiras centenárias, algumas milenares, produzem azeites completamente diferentes que não é impossível nós conseguirmos copiar. Eu acho que aqui é importante... Mas, por exemplo, no Douro, com o vinho, conseguiu-se ir recuperar algumas castas que estavam praticamente desaparecidas. Sim, é verdade. Sei que depois o gosto internacional vai-se adaptando a castas particulares, mas houve capacidade de fazer coisas assim muito diferentes com a capacidade de recuperar vinho. E há vinhos do Porto com 20, 30 castas, não é? Sim, nós, num projeto que eu coordeno, com os colegas do Instituto Politécnico de Bragança, não enquanto CAP, mas enquanto Associação de Agricultores em Trás-os-Montes, nós estamos a tentar inventariar diferentes variedades de oliveiras tradicionais em Portugal, sobretudo em Trás-os-Montes e no Douro, e daquilo que conhecemos temos um conjunto enorme de variedades que nós não conhecíamos, que estão lá há centenas de anos, que estamos a tentar identificar e perceber que variedades são aquelas, para tentar encontrar o caminho desta diferenciação pelo aquilo que fez o vinho com as vinhas velhas, tentarmos associar e garantir uma estabilidade económica ao olival tradicional. Nós temos que olhar para esse tipo de olival tradicional, que não consegue competir do ponto de vista de produção, mas temos que olhar para ele como a questão da fixação de carbono, a questão do mosaico, do mosaico rural, e tentar encontrar outras valorizações, que não só a produção de azeite, e tentarmos, sobretudo, caminhar para aquilo que é a produção de um azeite diferenciado, assente nas denominações de origem protegidas em Portugal e nas futuras IGPs, que já têm um trabalho muito grande, mas que ainda não estão cá fora. O olival de alta densidade, obviamente que esse consegue competir pelo preço, e é isso que tem ajudado bastante a economia e tem criado bastante riqueza para o país, e sobretudo, por aquilo que dizia o José Manuel há um bocado, que é, temos muitos detratores por ignorância. Porque se olharem para os números, o olival hoje em dia é muito eficiente do ponto de vista de gestão e, sobretudo, do ponto de vista de gestão de água. A tecnologia permite-nos poupar muito mais água e consumimos muito menos água. Grande parte das culturas que em Portugal são ditas como boas e olham-se para o olival com alguma ignorância. Vamos chamar para o contracorrente o Gonçalo Moraes Tristão, que é presidente do Centro de Estudos e Promoção do Azeite no Alentejo. Alentejo, que é a região que mais azeite produz no país, creio que é 70% ronda mais 80%. A roda de 80%. 80% do azeite produzido em Portugal vem do Alentejo, que está nos últimos anos a sofrer uma revolução. Há muita plantação nova de oliveira, não há? Exatamente. Antes de mais, o que está a mudar? O que mudou foi, de facto, como o Francisco Pavão disse, foi, de facto, o acesso à água. Portanto, o extraordinário sucesso do projeto Alqueva, que é uma evidência para todos os que vivem no Alentejo e passam no Alentejo, esse sucesso da Alqueva trouxe também o sucesso da olivicultura e da oleacultura. De facto, a introdução e a plantação de novos olivais todos os anos, desde há muitos anos, levou, de facto, a um incremento enorme na produção do azeite em Portugal, no Alentejo em particular, e também acompanhou com também uma evolução muito positiva da sua qualidade. Como já foi dito, de facto, nós temos agora, talvez não tenhamos o melhor azeite do mundo, mas temos com certeza dos melhores azeites do mundo, mas temos dos melhores olivais do mundo plantados no Alentejo e dos melhores lagares construídos, estão no Alentejo, uma mão cheia deles. De facto, diga-me uma coisa que eu às vezes tenho dúvidas, porque já ouvi informação diferente e não consegui confirmar. Esse investimento é sobretudo português ou tem havido muito investimento espanhol? Não, tem havido muito investimento estrangeiro, o que é muito saudável, muito salutar. Andamos sempre à procura de investimento e, portanto, ainda bem que há investimento estrangeiro. Mas, por acaso, eu li o anuário da EDIA. A EDIA produz todos os anos um anuário das suas culturas e no anuário da EDIA relativo a 2024, o que está é que, neste momento, ainda 63% dos olivais são portugueses. Só o restante é que são estrangeiros. Mas há, de facto, um forte investimento espanhol, de alguns fundos de investimento, e isso é uma tendência que tem vindo em crescendo e que, enfim, do meu ponto de vista, é salutar. Há aqui uma questão, que é bom dia, e que é na visão um bocadinho não, absolutamente nostálgica e um bocado miserabilista daquilo que era o olival tradicional versus aquilo que acontece agora, subestima-se muito o impacto ambiental, sobretudo dos lagares, não é? Os lagares, os mais tradicionais, tinham um forte impacto ambiental,
com as águas russas, depois com o próprio bagaço, portanto havia ali um impacto ambiental terrível. Neste momento, os novos lagares, nós temos aqui duas coisas. Uma será o aproveitamento dos resíduos do olival, que é muito, não é? A outra coisa é o próprio impacto ambiental dos lagares, porque nós assistimos ao fecho de inúmeros lagares, aqueles pequenos lagares no país, não é? E com a construção de novos lagares. Estes novos lagares conseguem diminuir o impacto ambiental? Bastante. De facto, nós assistimos no início do século XX ao fecho de muitos lagares cooperativos, porque de facto não se conseguiram adaptar a essas regras ambientais. Deixe-me só dizer-lhe isto, eu comecei a minha atividade nos azeites nessa altura, lembro-me, era até presidente de uma cooperativa que teve dificuldade em se adaptar a essas situações de regras muito fortes ambientais e levou ao fecho de muitos lagares, e lembro-me de fazer uma visita em representação do CEPAL à Itália, e que para eles esse problema não existia. Portanto, em Itália os lagares eram todos a 3 fases, portanto com águas russas, e não havia qualquer problema. Em Portugal passou a haver. Bom, isto foi só uma história. O que é facto é que, talvez por causa disso, hoje em dia os lagares modernizaram-se completamente, são, como nós chamamos, em 2 fases e não produzem águas russas. Portanto, do ponto de vista ambiental, eles hoje são muito mais seguros e limpos, digamos assim. O problema ambiental que existe mais não é propriamente em relação aos lagares, em relação às indústrias do bagaço. Sim, de facto, o bagaço que eu veio aqui explicar que não é o bagaço que se bebe. O bagaço é um resíduo, portanto, da produção de azeitona e da produção de azeite. Sim, e repare, eu venho de um sítio, ainda me lembro de ver aquelas covas no chão onde se punha o bagaço com aqueles tapetes por cima, aqueles tapetes circulares, não é? E onde de facto havia aqueles lagares que até eram propriedade de várias pessoas, das pequenas aldeias, e tudo isso foi fechando. Quando diz que não há águas russas, quer dizer, continua a haver a produção Não, há produção sobretudo do bagaço, que é um resíduo sólido com algum líquido, que é transportado do lagar para esse tipo de indústrias, enfim, e no lagar propriamente dito há águas de lavagem. E o que é que se pode fazer com esses detritos? Não, esses detritos, portanto, são aproveitados para essas indústrias, que fazem também óleos e azeites refinados, e outros detritos hoje também são utilizados, nomeadamente para... eu estou a pensar, por exemplo, no café em Portugal, pronto, temos em Campo Maior, uma das coisas que eles tentam, por exemplo, é aproveitar as borras do café, destinos para as borras do café, que apesar de tudo em Portugal terão um impacto muito menor. Não, hoje em dia, portanto, como digo, essas indústrias fazem óleos, fazem azeites refinados e alguns resíduos são depois subaproveitados também, nomeadamente, outra vez para a agricultura, portanto, numa economia circular. Gonçalo Moraes Trigão, o Francisco Pavão há pouco evidenciava aqui um problema da indústria do azeite, que é o facto de não se trabalhar a marca portuguesa. O azeite do Alentejo é muito conhecido. O que é que está a faltar para ser internacionalizado em larga escala e deixar de sair para a Espanha a granel? Eu digo, o que está a faltar foi o que o Francisco disse. De facto, o setor tem à sua disposição a maneira de se autorregular e a maneira de se autopromover. O Francisco falou na Associação Interprofissional, em que o Francisco agora foi eleito diretor há muito pouco tempo. Nós temos o setor tem uma enorme esperança que essa interprofissional comece efetivamente a funcionar, e funcionar é, diria eu, na minha opinião, em 2 vetores fundamentais. Reter os dados do setor. Nós temos alguma dificuldade em saber os dados do setor. O INE diz uma coisa, a Casa do Azeite diz outra, se formos à Pordata diz uma terceira. Como é que é possível isso? É possível porque há muitos anos o Estado acabou com uma agência que havia no Ministério da Agricultura, que era a ACAXA, que reunia todos os dados do setor. Isso acabou e, portanto, desde aí até agora, temos de facto essa dificuldade. Ora, eu acho que esse é um dos vetores principais do funcionamento da interprofissional, e o outro vetor é a promoção. Como há pouco o Zé Manuel Fernandes dizia, a Espanha faz campanhas fortíssimas lá fora, nos Estados Unidos, na Arábia, em todo o lado, para promover o seu leite, para promover o país como país produtor,
nós precisamos, enfim, à nossa escala, de acompanhar isso. E não temos feito. Portanto, a nossa promoção lá fora é com as associações que nós temos, mas a escala muito pequena, ou as nossas próprias marcas. Nós precisamos, sobretudo, de um interprofissional que venda a nossa marca o país como produtor de azeite. Ainda por cima como produtor de azeite de grande qualidade. Até porque nós temos algumas vantagens. O Francisco não disse, mas há aqui uma grande vantagem. Nós começamos a colher mais cedo que toda a gente. Portanto, nós temos 15 dias, 3 semanas, mais cedo que todos os países. Há uma razão especial para isso? A razão estamos mais na ponta ocidental, temos um clima mais suave e, portanto, a nossa colheita começa 3 semanas, 4 semanas mais cedo que Espanha. E isso para nós é uma vantagem que, por exemplo, nos dá os primeiros azeites a serem vendidos a granel para Espanha e Itália são esses e, de facto, normalmente conseguimos aí uns bons preços. Temos essa vantagem, portanto, temos que passar este segundo passo. Deixa-me fazer uma pergunta que não há bocado disse. Portanto, pelas minhas contas, nós temos cerca de 1/3 digamos, do Alqueva, digamos assim, em investimento espanhol. Esse investimento espanhol no Alqueva poderá algum dia produzir azeite com marca ou é basicamente para engrossar as marcas espanholas? Neste momento é, de facto, a maior parte do azeite produzido é para ser reexportado para granel e depois são engarrafados nas marcas espanholas. Não sei o que é que o mercado dirá, mas eu acho que a partir do momento em que, de facto, Portugal se afirmar como país produtor lá fora, com a notoriedade de excelência de azeites, enfim, isso também aí poderá evoluir, até os próprios espanhóis poderão achar importante eles próprios engarrafarem o azeite que fazem cá em Portugal. Neste momento não. Neste momento o azeite é feito a granel, é exportado para a Espanha e depois aí é que é engarrafado. Mas isso pode evoluir, mas de facto é preciso primeiro afirmarmos como país produtor e com a excelência dos nossos azeites. E isso é feito a partir de agora. Isso é uma das coisas que é muito curiosa. Quando nós vamos ver, por exemplo, épocas muito fortes de publicidade no setor alimentar, podemos pensar nos anos 60, 70, 80, até porque as condições de vida dos portugueses alteraram-se para melhor, não é? Com maiores rendimentos, também com uma maior urbanização. E, portanto, há muita publicidade, muita publicidade, mas não há publicidade de azeites. Temos uma publicidade muito agressiva, por exemplo, dos óleos, das margarinas. Há nos anos 60 uma publicidade que eu acho deliciosa, que é como as pessoas, os homens vestidos como se fossem médicos, eu não sei se eles eram médicos ou não, a falarem das vantagens dos óleos, por exemplo, versus o azeite. Mas nós não encontramos praticamente publicidade ao azeite, encontramos publicidade, como eu disse, a margarinas, também a manteigas. As manteigas curiosamente reagem muito às nossas conservas, ao tomate embalado, porque há um conjunto grande de produtos que antigamente as pessoas produziam e agora já começam a comer outras coisas. Mas encontramos uma grande falta de publicidade a azeite, às marcas. Não está lá, não é? Começa depois a aparecer com o Galo, porque é uma marca antiga, mas há muita falta. Depois começam a aparecer notícias sobre o azeite, mas é em função da sua origem. O azeite do Alentejo, o azeite de Trás-os-Montes, o azeite da Beira, mas uma marca, não é? Como nós temos as marcas para as outras coisas, é como se isso não estivesse lá. E isso faz muita falta, não é? Nós compramos marcas, não é? Sim, nós compramos. Até a água, não é? Nas águas nós temos a água do Luso, a água das Pedras, a água do Vimeiro. Mas esses anúncios dos anos 60 e 70 fizeram diminuir o consumo per capita de 12 litros e meio nos anos 50 para cerca de 4 litros está a falar nos anos dos 80. aceites de óleo, dos anúncios ao óleo. Sim, nos anos 60 e 70 foi a menor publicidade ao óleo e o consumo diminuiu 12,5 para 4 litros. Neste momento andamos com cerca de 8 litros e não temos. E o consumo de outras gorduras é superior, infelizmente, ao superior do azeite. Mas também não há muitos outros setores onde grande parte do mercado seja controlado por duas grandes marcas. Portanto, temos essa questão. Está a referir o azeite, é? Sim, o azeite. Portanto, nós temos o setor dominado por duas grandes marcas, sim, é isso? Repare, nós olhamos para outro setor, para o vinho, não é? No vinho nós conseguimos, cada um de nós está aqui a dizer umas 20 ou 30 marcas diferentes, do azeite não conseguimos fazer isso. Mas porquê? Mas também no vinho nenhuma empresa tem mais do que 25% do mercado e no azeite temos duas empresas que juntas devem chegar aos 60% do mercado. Portanto, também é mais complicado. Como dizia o Gonçalo há um bocado, nós precisamos da organização e da promoção, não das marcas, mas sobretudo da identidade do azeite nacional. Se nós promovermos o azeite nacional e depois as marcas per si se promoverem, conseguimos criar escala e criar alguma dinâmica e algum ruído junto do consumidor. Isso também é importante. Eu só gostava de voltar um pouquinho atrás, dizer que
Isto é uma questão de semântica, mas nós, enquanto Confederação, não vemos nada a produzir resíduos no lagar. Porque tudo que nós produzimos é transformado. Sim. Reparem, as folhas servem... Desculpe interrompê-lo, quando eu disse aquilo era porque, de facto, os tão típicos lagares do antigamente tinham um impacto ambiental enorme. Não tinham assim, tinham um impacto ambiental imediato, Sim. mas como sabe, em 2000 foram autorizados o espalhamento das chamadas águas russas, que hoje em dia praticamente já não temos, Sim. até 80 metros cúbicos por hectare ano. Portanto, podemos espalhar nas culturas arbóreas possíveis, a portaria ainda se mantém. Os lagares, tudo aquilo que produzem é transformado. As folhas servem para alimentação animal, compostagem ou para fazer infusões, para a nossa saúde, sobretudo para baixar a tensão. O bagaço pode ser para produzir óleo de bagaço de azeitona, ao qual tiramos também o caroço e temos biomassa, e também podemos utilizar, e há bons exemplos já no norte e sul do país, de fazer compostagem com bagaço, e as águas podemos utilizá-las na rega. E, portanto, tudo aquilo que nós, a indústria do azeite, nós transformamos 100% em valorização, e aqui a economia, como dizia um bocado o Gonçalo, a economia circular funciona em pleno. Por isso vamos chamar subprodutos, nós chamamos resíduos, porque resíduos têm exatamente a mesma conotação negativa que tem a palavra alta densidade. Portanto, nós não. Nós hoje em dia somos altamente eficientes em economia circular, produzindo produtos que vamos retornar à terra e vamos valorizar a terra com isso. Deixa-me só acrescentar, Francisco, desculpe interromper, até porque a palavra resíduos depois tem outras implicações. Sim, vocês falam aqui muito neste programa, que é os licenciamentos e as competências a partir daí do Ministério do Ambiente, que é uma coisa perfeitamente kafkiana. Então explica isso melhor, que Como é é que é? um tema que nós adoramos. Não, eu posso explicar um bocadinho com isto. Há neste momento um grande dilema, e há uma equipa de trabalho do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente que infelizmente não chamou a produção, porque é importante que a produção esteja envolvida nisto, porque caso contrário a produção tem um conhecimento in loco das coisas. Sim. Que é para produzir legislação sobre compostagem agrícola e sobretudo sobre compostagem de bagaços. E essa legislação tarda em ser publicada. A EDIA lançou um manual de compostagem que não é licenciável para grande parte das explorações. A EDIA é uma empresa... Mas porquê? Porque há um entendimento, às vezes em alguns ministérios há gente muito complicada, não é? E portanto esse entendimento dificulta... Querem o ótimo em vez de... Querem o ótimo. Sim, nós hoje em dia somos altamente eficientes a arrancar jardins nas cidades e proibir que no campo se plantem algumas coisas que não sejam somente árvores, não é? E portanto nós vemos o agricultor hoje em dia altamente limitado naquilo que é a sua atividade, que também é muito mau, não é? Há poucos anos atrás, por algumas pressões que não se percebem, foi proibida a colheita noturna. Exatamente, por causa das aves. Não é? Mas as aves também estão no milho, nos cereais, na vinha, e na amendoim são colhidas à noite. Reparem, nós também... Mas inclusive havia azeites noturnos que eram considerados melhores. Mas qual é a lógica disso? Porque há pássaros que dormem mas os pássaros dormem... Mas nem sequer eram aves daquelas que estão sob os especiais regimes de proteção. Eram aves daquelas mais... Mas reparem, mas isto veio... Mas continua a ser Continua infelizmente a ser proibida, e já houve um conjunto enorme de trabalhos feito pela produção em desmistificar isso, em utilizar cetraria, outras técnicas para afastar os pássaros dos olivais, mas infelizmente, na mente de algumas pessoas, os pássaros têm uma preferência pelos olivais ao contrário das outras culturas. Muito bem, ainda bem que fala isso, porque eu tinha essa pergunta aqui preparada. Há alguma diferença entre azeite colhido, produzido a partir da azeitona colhida à noite? Há muita diferença. Reparem, nós hoje em dia... O que é que o torna tão especial? Nós hoje em dia, como dizia o Gonçalo, colhemos cerca de 2 meses antes do que colhíamos há 20 anos atrás. Sim. E, portanto, qual é a vantagem de colher à noite? É a mesma vantagem da vindima noturna. Nós apanhamos a fruta muito mais fresca. Claro. O nosso problema de colher durante o dia é que a fruta chega ao lagar... Já fermentada? Não, fermentada não, mas já chega com uma temperatura superior. Ao que devia, não é? E que nós temos que investir em arrefecimento durante a noite. É muito mais fresco e temos muito mais vantagens do ponto de vista da qualidade do produto. Mas não é só nesse problema que temos. Eu recordo-me, há uns Mas, anos... por exemplo, em Espanha também há essa proibição? Em Espanha também há essa proibição. Ora, como não? Em Espanha, em Espanha também há... Porque o problema começou em Espanha, mas Sim, em Itália, claro. na Grécia e nos outros países não há essa proibição. Eu recordo-me, quando há uns cerca de 10 anos, o Gonçalo que me corrija, foi proibida a plantação, o financiamento da plantação de olivais de alta densidade no Alqueva sem qualquer fundamentação técnica. E, portanto, aliás, essa proibição continua a existir. A proibição, portanto, foi um despacho do Ministro Capolas. Sim. Lá está, mais uma vez, a ideologia
na Vivíamos altura, no governo da Geringonça, em que sim. se proibiu o apoio dos fundos comunitários à plantação de olival na zona do EFMA. E essa proibição, ela ainda existe, embora o despacho dizia, especificava ajuda do PDR, hoje já não estamos no PDR, estamos no PEPAC, portanto os juristas poderão entender que essa proibição... Mas era proibido porque... Não sabemos a razão, de facto. Não, Mas eu vou Há explicar. muitos textos de Miguel Sousa Tavares e parecidos a ser publicados e, portanto, depois há Tinha a ver com... quer dizer, foi na mesma altura em que havia campanhas do Bloco de Esquerda no Algarve Sim. contra os abacates, Tinha- que são igualmente Tinha a ver com a ridículas. expansão do olival, que se queria proibir, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os grandes fundos de investimento, obviamente, continuaram a investir sem fundos comunitários e os agricultores portugueses, pequenos e médios, deixaram Claro. de poder porque não tiveram acesso aos Gonçalo, fundos. e o Foi certo- exatamente o contrário que aconteceu. Nós não podemos esquecer que vivíamos no governo da Geringonça com muita pressão de dois partidos ligados com pouca ligação nenhuma tem à agricultura, a não ser pela negativa. E repare, e houve muita pressão para que os produtores que não têm olival de alta densidade pusessem no seu rótulo isto não é olival de alta densidade, Sim, sim. mas não houve nenhum produtor que o fizesse porque nós entendemos que o fundamental é a imagem de Portugal como país produtor de azeites extraordinários, independentemente do sistema de cultivo, e isso é que é importante nós realçarmos. Mas infelizmente vivemos às vezes enormes pressões agrícolas por parte de movimentos que não têm qualquer conhecimento do campo e, portanto, que a partir de Lisboa imaginam um campo idílico que não funciona. Nós convidamos sempre estas pessoas a visitarem e irem ver os bons exemplos e basta olhar para os números e os números do Alqueva traduzem que o investimento feito hoje em dia, já do ponto de vista de rentabilidade para o país, é muito superior àquilo que foi o investimento. Deixe-me perceber essa questão da pressão. O Gonçalo Moraes de Tristão falava há pouco do facto de 50%, ou grosso modo 40 e picos por cento dos produtores de azeite no Alentejo serem espanhóis. Isso pressiona o preço ou não? Porque há histórias de produtores portugueses que são quase pressionados a vender aos espanhóis a azeitona ao quilo. Não, o preço não se deve nada a essas pressões, à plantação do olival espanhol no Alqueva. Infelizmente, enfim, de um certo ponto de vista, o azeite hoje é tido ainda como uma commodity e, portanto, os preços estão muito regulados em função dessa especificidade. E depois é a lei do mercado e da oferta. De facto, nos últimos 2 anos, nas últimas 2 campanhas que não a anterior, houve uma grande quebra da produção, nomeadamente em Espanha, que é o país condutor, digamos assim, uma vez que produz mais de 40% da produção mundial, e com uma grande quebra da produção espanhola, de facto, houve uma redução grande dos estoques e isso levou, de facto, ao aumento dos preços. Portanto, os preços funcionam um bocadinho em função dessa lei da oferta e da procura, não propriamente da pressão espanhola nos olivais no Alqueva, nada disso. É, de facto, em função dessa lei da oferta e da procura e, como eu disse, de facto, as grandes quebras de produção fizeram diminuir grandemente os estoques e aumentaram os preços. O Gonçalo é presidente do Centro de Estudos e Promoção do Azeite no Alentejo. Ensina-se o azeite nas escolas de hotelaria e nas escolas de turismo? É um produto Boa pergunta. É um produto de Portugal. Devia ser obrigatório. Devia ser obrigatório. Mas não é. Mas não é. Mas nós tentamos muito, as associações ligadas ao setor, e o CEPAL em particular, ligamos muito a esse aspecto. De facto, todos sentimos, de facto, há uma ligeira quebra no consumo, nomeadamente nos países europeus produtores de azeite, e Portugal, incluindo, ao contrário do que está a acontecer nos Estados Unidos e no Brasil, que são os grandes mercados que recebem as exportações da Europa. Sim. Os grandes estão a aumentar o consumo, são os grandes consumidores de azeite e estão a aumentar um crescimento muito grande no consumo. Ao contrário do que acontece nestes 2 países, nos países europeus está a haver uma quebra ou uma estagnação. E deve-se muito, de facto, o público mais jovem hoje está virado para o outro lado, para os snacks, para o fast food e comer fora de casa e, portanto, há uma tendência para não se comer tanto o azeite. Daí que nós achemos de primordial importância ensinarmos o azeite nas escolas. O CEPAL tem um programa, enfim, participado com o Conselho Oleico Internacional, em que todos os anos, numa determinada altura do ano, outubro, novembro, vamos às escolas ali, perto da sede do CEPAL, que é em Moura, vamos ali às escolas do distrito de Beja e Évora e andamos a percorrer as escolas a ensinar aos miúdos o que é o azeite, como se prova, porque é que um é diferente do outro
e se fazemos, achamos isso muitíssimo importante. E talvez também, eu estou a pensar, por exemplo, a importância que teve em Portugal, exatamente ali nos anos 70, a associação entre uma marca de margarinas com um programa de culinário extraordinariamente famoso que havia na única televisão que então existia em Portugal, que era a RTP. Eu estou a referir-me, por exemplo, à associação entre a Maria de Lourdes Modesto e a Vaqueiro, não é? Ou seja, e foi muito, muito, muito eficaz, mas mesmo muito eficaz. Eu estou a pensar, houve outras margarinas que fizeram revistas de culinária, não é? A Banquete, por exemplo, tinha uma revista de culinária. E sabe-se o enorme impacto que isso teve. Provavelmente os azeites, se calhar, vão ter de chegar a isso, estou a perguntar. Helena, ainda bem que faz essa pergunta, porque ainda há 15 dias o CEPAL organizou o Congresso Nacional do Azeite, que fazemos todos os anos. Este ano, há 15 dias, foi em Campo Maior, e um dos painéis, aliás, o último painel do Congresso, foi precisamente a ligação do azeite com os chefes. Sim. O caso da Maria Lourdes Modesto foi muito falado pelos chefes presentes e, curiosamente, até disseram, de facto, a ligação da Maria Lourdes Modesto à marca Vaqueiro foi uma evidência para todos, mas depois a Maria Lourdes Modesto passou para o azeite. Passou para o azeite, sim, claro. Não, ela sabia de cozinha. Exato, e passou para o azeite. Era espetacular. Mas nós achamos essa ligação aos chefes também muito importante, porque a maneira como eles tratam o azeite na cozinha, a maneira como eles ensinam, enfim, e porque são influencers, são embaixadores do produto, não é? Isso para nós é muito importante. Só referir a este aspecto muito rápido, trouxemos um chefe francês com 3 estrelas Michelin, que há uns anos, a ver o azeite do Alentejo, andámos a passeá-lo nos lagares, nos olivais alentejanos, ficou perfeitamente maravilhado com os nossos olivais, com os nossos lagares e com os nossos restaurantes e o nosso azeite. Muito bem, vamos continuar. Só para continuar, a CAP há anos que defende um programa de azeite escolar, à semelhança do programa do leite e do programa da fruta escolar. Portanto, é importante que o azeite seja educado na escola, mas se o Gonçalo não referiu, mas se recorda, estavam no congresso agora do azeite, estavam 2 chefes de 2 escolas de hotelaria profissionais que têm um problema muito grave, que é o problema das compras públicas, e portanto eles não conseguem comprar bons azeites porque vai à contratação pública. Claro. E para nós, e isto é uma dificuldade, é que se nós não educarmos, e este é um problema que temos, obviamente que os produtores e as suas organizações têm ido às escolas fazer... Mas agora temos um Ministério da Reforma do Estado, pode ser contra essas nós coisas. Porque às vezes não é assim grandes coisas, são coisas... Mas depois temos outro problema que é, isto não acontece com o vinho. É com o vinho eles depois escolhem os vinhos que... Mas para o azeite tem que escolher o mais barato. E raramente, primeiro, certamente não escolhem um azeite virgem extra, vão escolher um azeite e não escolhem os azeites das suas regiões. Mas é sobretudo esta questão de podermos influir, quer sobre os jovens pela questão da comida saudável, e por isso que o consumo de azeite cresce em países não produtores, porque o azeite é uma gordura bastante saudável, mas e também influir sobre os chefes e educá-los. Porque, infelizmente, numa escola de hotelaria, eu conheço algumas e duvido que em muitas delas se faça aulas de análise sensorial e se perceba aquilo que são os azeites. Eu recordo-me que em 2018 tivemos aqui nesta feira, o tema era o azeite, fez-se o World Olive Oil Summit, e neste summit teve aqui um chefe grego que dedicou-se 30 minutos a apresentar todos os pratos que ele fazia e que azeite é que usava em cada um dos pratos. Portugueses, não há praticamente ninguém a fazer isto. E, portanto, não temos nenhum chefe ainda que tenha uma carta de azeite e não temos ninguém a trabalhar este produto, infelizmente. Hoje, feito a partir da Feira Nacional de Agricultura em Santarém, estamos a analisar o azeite português. Helena, o azeite português já não é o que era? Talvez isso não seja uma má notícia, não é? A minha família vem de uma zona onde há azeite, onde se produz azeite, onde se dava de prenda de casamento uma oliveira, o que pode trazer situações absolutamente inviáveis em termos daquilo que é um olival, não é? Ou que era o olival tradicional. É curioso porque eu sou aquilo que antigamente se dizia uma aluna de letras e, portanto, para mim o azeite, além da questão familiar, da ligação, havia sempre uma coisa que nós nunca percebíamos, ou pelo menos a minha geração tinha dificuldade em perceber, e que era como o homem que é considerado o pai da historiografia em Portugal, da historiografia moderna, não é? A literatura, portanto, tem mais a ver com aquilo que é o romantismo e não era propriamente muito entusiasmante, mas na história é fundamental e na questão da política também, que é o Alexandre Herculano, e a dado momento o Alexandre Herculano larga tudo, literalmente falando,
para ir para uma quinta, Valdelobos, e vai produzir azeite. Aliás, cumprem-se este ano 136 anos de quando o azeite produzido pelo Alexandre Herculano ganhou o primeiro prémio numa feira em Paris e depois, 5 anos depois, nas exposições universais, e depois vai ganhar um prémio 5 anos depois, em 1894, em Anvers. E para nós era muito complexo. Nós tínhamos lido as coisas todas do Alexandre Herculano, sobre a Batalha de Ourique, sobre o constitucionalismo, sobre o que era a história, o que não era a história, bem, além do Eurico Presbítero, que era, enfim, daquelas coisas um pouco mais difíceis, não é? E de repente aquele homem vai produzir azeite, mas não é só ir produzir azeite, é que só escreve sobre azeite e sobre azeitonas e manda que lhe comprem isto. Portanto, ele estava ali. Na quinta tinha mais ou menos um homem que ia e vinha a Lisboa, a quem ele encomendava coisas, e tudo aquilo andava à volta do azeite, que era a última coisa sobre a qual nós queríamos ler. Não é? Portanto, uma pessoa comprava a correspondência do Alexandre Herculano a pensar que estavam lá coisas sobre o amor, a paixão, o romantismo, a liberdade, nada, azeite, azeitonas, vem, mande-me, tudo aquilo que era preciso, também por causa da questão dos lagares. Portanto, e ficou sempre um pouco esta ideia: o que é que faz um homem que é considerado o pai da história moderna em Portugal, que é um lutador pelo regime constitucional, que tinha estado nas grandes tertúlias, nas grandes lutas do Portugal que veio a ser moderno, e pronto, e foi o azeite herculano, e era como se ele nunca tivesse tido outro passado nem outra vida, não é? E mesmo quando o Almeida Garrett lhe aparece também lá a dada altura, mas aparece por uma razão bastante diferente, é que ele queria ver passar a Viscondessa da Luz numa caleste lá ao fundo da quinta do Herculano. E, embora dissesse ao Herculano que estava também a pensar dedicar-se à agricultura, que era uma coisa absolutamente inviável, do ponto de vista conhecendo-se o Garrett, o que preocupa o Herculano é que ele não pode estar a tratar lá das oliveiras. Porque, claro que ele também produz outras coisas, mas é sobretudo ali uma questão com o azeite. E foi bem sucedido nessa Foi tarefa? muito bem sucedido. Ele, como te disse, ele ganha 2 prémios em exposições universais. Nós estamos no final do século XIX. Para um agricultor português ganhar o que é que fosse numa exposição fora de Portugal, era difícil, quer dizer, era as questões da deslocação, portanto, era mesmo tudo muito diferente. E é curioso, há muitos anos, a propósito, era um festival de cinema do Mediterrâneo. E havia um critério que era, mas o que é que se considera ser um Mediterrâneo? Porque havia ali uma seleção dos cineastas e dos filmes que podiam vir. E houve a certa altura uma pessoa, era francesa, que diz, mas é muito simples, o Mediterrâneo vai até onde vão as oliveiras. Portanto, era o critério, até onde vão as oliveiras. Claro, nós estávamos aqui com a questão da Califórnia, nem do Chile, nem da África do Sul. É muito simples, é até onde vão as oliveiras. E, portanto, aí nós temos, de facto, aquilo que é o Mediterrâneo, estas oliveiras como o azeite tem ao mesmo tempo alguma coisa de mágico para nós, em termos culturais. Nós encontramos muito aquele tipo de provérbios associados à verdade, àquilo que é verdade, com o azeite, não é? Nós temos expressões puro como o azeite, não é? O azeite e a água não se misturam para dar conta destas questões, e agora que até estão que há aqui quase. E a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Sim, não é? A verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Nós encontramos já referências, segundo percebi, no Código Visigótico, não é? Às questões quem viveu no campo sabe isso, não é? A questão de arrancar uma oliveira alheia, não é? Ou de se podar uma oliveira alheia. E isso já está previsto no Código Visigótico, portanto estamos no século VII, e depois, até quando vim para cá, vi os cartazes do anúncio em Tomar da festa templária, não é? E essa espécie de figura incontornável da nacionalidade, nós encontramos o Gualdim Pais, portanto, templários, não é? Tudo o que quiserem, não é? Com tesouro ou sem tesouro. Mas o Gualdim Pais vai regulamentar a exploração olivícola desde 1162, portanto, além de ser um gênio noutras áreas, não é?
nós vamos encontrá-lo já aqui nas questões do azeite e depois, pronto, vamos ter regulamentação em matéria de azeite. Portanto, no reino, a história do azeite vai acompanhando mais ou menos a história do reino, e nós vamos encontrando referências mesmo na literatura às questões do azeite, também às conflitualidades associadas a esta exploração, que tem muito a ver com a regulamentação das atividades, porque não há azeite sem lagares e sem lagareiros, não é? Portanto, é uma atividade profissional que tem de ser regulamentada desde muito cedo. E depois, sim, esta questão de quem é esta oliveira. Porque hoje em dia, no tal olival superintensivo, percebe-se bem de quem são as oliveiras. Nos olivais ditos tradicionais, a questão da propriedade das oliveiras não é assim tão simples. Como disse, as pessoas podiam perfeitamente, e aí não estou a falar de nada que me seja estranho. De repente há uma ou duas oliveiras que foram uma prenda de casamento, que uma madrinha dava a uma afilhada, e havia quase que uma coisa de ofensa se não se fosse colher essa azeitona. Portanto, feito aqui tudo isto, e há aqui um provérbio que eu gosto muito, que é muito comum, que é a melhor cozinheira é a azeiteira, não é? Portanto, acho que por aí podemos ir. Eu recordo, em relação a isso dos anos 60, 70, portanto, eu vinha de um sítio onde se produzia azeite e onde se comia tudo com azeite, não é? E lembro-me exatamente do choque que era quase um choque social de mau gosto. Dizer que não se comia salada com óleo, não é? Não, isso eu não consigo mesmo, porque realmente o óleo era visto como o mais... Eu creio, aliás, que aquela catástrofe em Espanha, aquele desastre com o óleo de colza, com aquela falsificação, acabou depois a pôr... Porque as pessoas não comiam com azeite porque achavam que emagreciam, não é? E depois, quando houve a falsificação do óleo, então depois houve ali, ao menos o azeite, estes problemas, quer dizer, às vezes também poderá ter, mas pronto, vamos deixar isso para outra conversa. Eu creio que a grande conflitualidade que existe em torno, seja do olival intensivo, ou dito intensivo, seja na apanha noturna ou noutras coisas, é um problema de imagem que as pessoas têm, até porque Portugal tem um processo de urbanização, não é? E como acontece noutros países, as pessoas têm as pessoas dizem que gostam do campo, mas não têm qualquer noção do que é a vida no campo, nem de como é que era a vida no campo, esse campo que eles mitificam e consideram idílico. E, portanto, têm a ideia de que o campo é um campo, uma atividade agrícola bilhete postal, não é? Portanto, as pessoas estão lá, cada uma delas produz as suas couves, o seu azeite, o seu vinho, numa espécie de reserva, não de índios, mas uma reserva de um Portugal que eles achavam que era perfeito, embora as pessoas muitas vezes tenham saído de lá, ou frequentemente tenham saído de lá, porque aquilo não garantia rendimento suficiente, e é quase como se vissem a exploração económica, a rentabilidade económica deste mundo como um pecado. É um pecado contra o seu próprio imaginário, que é muito ignorante, mas é o imaginário que eles têm. De alguma forma, isto é acentuado com o fim do sonho da reforma agrária, que é, porventura, a última utopia agrícola muito marcada pela ideologia, mas também ela, mesmo que não fosse a questão ideológica, do ponto de vista económico, admitamos... Vamos esquecer aqui a questão da usurpação da propriedade. O próprio modelo económico daquelas unidades ditas coletivas e de produção eram pouco coletivas e não produziam. Portanto, mas abandonado essa espécie de utopia agrícola, é como se o campo devesse ter ficado transformado numa coisa de bilhete postal, de rancho folclórico, não é? De mitificação de um país onde se vive, o ideal é viver-se cada um produzindo para si, porventura vivendo de alguns subsídios e das reformas. E, portanto, tudo o que aparece como estamos aqui para produzir, para ganhar dinheiro, para ter uma vida, para construir aqui riqueza, é visto quase como um atentado contra aquele espaço e contra uma vida imaginada. E, portanto, é muito isto que acontece em torno do olival, ou que acontece num assunto que também me é especialmente próximo,
que é a questão da exploração florestal, não é? Esta ideia de que aquilo ali assim, cada um com o seu pedacinho, então assim é que é muito bom, pois vê-se na altura dos incêndios o que é que arde mais, é o do pequenino pedacinho, se é das áreas que são geridas profissionalmente. Portanto, eu acho que nós temos aqui, e então em relação ao azeite, esta ideia, cada um ali com as suas 100 oliveiras, espalhadas e repartidas por cabris, não é? E versus um modelo do dito intensivo, que então é visto como um atentado, porque tem impacto ambiental, porque é dos espanhóis, porque usa água, onde é preciso ter em conta que muitas vezes, e é claro que se usa água, diz. Eu lembro quando foi a discussão do Alqueva, o que se dizia era a água ficar na barragem sem utilização. Era a discussão, e eu devo dizer que na altura disse claro, próprio disse e escrevi muitos disparados sobre isso. Claro. Que tinha a ideia que aquilo não ia funcionar bem e hoje tenho que dar uma palmatória, funcionou bem. E pronto, isso é-me alongar muito mais, está nesta mesa quem sabe muito mais de azeite do que eu. Aquilo que nós temos É que agora não é só contra o azeite, também é contra as amêndoas. Contra É tudo. contra tudo. Contra tudo o que produza mais do que 2 amendoeiras no fundo do quintal para nós e para a nossa família, não é? Até uma questão de modelo, e aí, nós temos, já é o 3º ano que vimos aqui, não é? E é uma das coisas que se nota, é que há uma mudança no país agrícola, uma mudança que se vê pouco, que não aparece muito nas televisões, mas há de facto uma mudança que, não sendo muito telegénica, ela é de facto porque apresenta um modelo económico para um país do qual saíram os avós e os bisavós das pessoas que estão em Lisboa, e saíram porque de facto as pessoas não conseguiam viver lá com rentabilidades que assegurassem um mínimo de condições de vida, mas os seus descendentes, os tais, como chamam os espanhóis, os urbanitas, mitificam esse país passado e essas aldeias passadas como se fossem um ideal de vida que de facto não é compatível nos dias de hoje com aquilo que nós temos como aspiração para serem os nossos padrões de vida. Falaste de mudança, vou pegar nessa palavra para dirigir uma pergunta ao José Duarte, que é vogal da direção da CAP e também dirigente da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. José Duarte, antes de mais, bem-vindo ao Contracorrente. Obrigado, bom dia. O que é que está a mudar nesse pedacinho do Alentejo colado à Espanha, que é Moura e Barrancos? Olha, para já... Pedação, não é? Para já ainda não está a mudar muito, porque apesar de nós estarmos praticamente dentro daquilo que é o grande lago do Alqueva, a realidade é que ainda não temos infraestruturas de regadio da EDIA, estão prometidas desde 2018, vão fazer parte, ou fazem parte desta segunda fase de alargamento do EFMA, mas de momento ainda não temos água na maior parte do nosso território. A juntar a isso também temos outro fator que condiciona muito a agricultura na nossa região, que é a Rede Natura 2000, em que 2/3 do nosso território está em Rede Natura 2000. E tanto a Rede Natura como a falta de água, porque todos nós sabemos que o que dinamiza a agricultura, o que cria valor acrescentado, o que cria emprego é a água. O facto de termos água tornamos-nos mais produtivos, conseguimos ter uma maior rentabilidade, conseguimos produzir aquilo que é essencial, que é os alimentos. E há e convém quem nos está a ouvir perceber que sem agricultura, sem água, não há alimentos na mesa. E isso é algo que os nossos agricultores hoje sentimos que há 2 alentejos a 2 velocidades diferentes. O Alentejo que tem água, que é um Alentejo moderno, dinâmico, sustentável, e o outro Alentejo que não tem água e que não consegue fazer principalmente aquilo que é o mais importante, que é a renovação geracional dos agricultores. E se nós queremos ter uma coesão territorial, obviamente que aqui a água é essencial. Portanto, não tem aparecido na região de Moura Barrancos, nos últimos anos, investidores para criar olival intensivo?
Para criar olival. Ou olival. Existe algumas áreas de regadio, principalmente na periferia do nosso concelho, junto a blocos de rega existentes de concelhos vizinhos. Mas, desculpe interrompê-lo, caso tivessem então as tais estruturas que trouxessem água do Alqueva, poderiam fazer olival, há bocado sugeriu Um olival moderno. um olival moderno, tendo em conta a Rede Natura 2000? Não. O que está previsto é os blocos de rega serem em zonas fora da Rede Natura 2000. A Rede Natura 2000 tem um conjunto de condicionantes que nem é permitido termos regadio. Através de, por exemplo, de furos, de captações diretas. O que é que podem ter na Rede Natura 2000? Cereal? Cereais praticamente não se faz. Pois, mas estou a perguntar. Sim, Só mas de sequeiro. Cereal de sequeiro. Quem faz cereais de sequeiro hoje em dia, em Portugal, ou nomeadamente no Alentejo, quer dizer, é impensável. A Rede Natura 2000 hoje em dia, eu comparo àquilo que a Helena estava a falar. Aquilo é um parque de diversões para as ONGs e os ambientalistas, quer dizer, mas é em propriedade privada. E quem está em propriedade privada, os agricultores, obviamente, vivem de rendimento, vivem de produtividade. E é isso que nós, neste preciso momento, não temos. Não há rendimento, não conseguimos ser produtivos, não conseguimos ser rentáveis. Agora, há outra coisa. Não há valores, quer dizer, independentemente de saber se está bem ou mal desenhada, apesar de tudo, qual é a razão de ser dessa Rede Natura 2000 aí nessa zona em particular? Não é a Aptarda, é Castro Verde. Eram os grous, na altura eram os grous, era o lice ibérico, havia um conjunto de vários elementos, tanto da fauna como da flora, mas há 30 anos atrás, quando a Rede Natura começou a ser desenhada, que efetivamente estavam em vias de extinção, mas a Rede Natura não pode ser estanque. A Rede Natura tem que ser, obviamente, tem que se ir adaptando em função daquilo que há a evolução também da fauna e da flora. E neste momento o que nós precisamos é que haja aqui, em termos científicos, uma nova avaliação para se calhar alterarmos algumas coisas que existem que estão mal feitas. Está prevista essa avaliação e essa alteração ou não? Essa alteração depende muito daquilo que é a União Europeia, porque a Rede Natura é uma imposição da União Europeia aos Estados-membros. E Portugal pode abrir um processo de revisão ou não? Poderá, mas quer dizer, se retirar a área da zona da Rede Natura de Moura, terá que ser incluído noutra parte do território. E a pergunta que eu faço é: qual é a outra parte do território que aceita hoje em dia uma Rede Natura completamente impeditiva de se fazer uma agricultura moderna e sofisticada? O que é preciso, cada vez que se retira um bocado da Rede Natura, é preciso voltar a pôr outro bocado? Aqui, pelo que eu sei, em termos de Rede Natura, há uma percentagem do país, do território, que tem que estar em Rede Natura. Ora, se estamos a tirar um exemplo, 5.000 hectares de uma região, essa percentagem terá que ir para o outro lado. Se permite, eu acho que muito mais do que retirar a área da Rede Natura, é importante perceber como é que a Rede Natura funciona. Todos esses seres que o José falou que é na Rede Natura precisam de água para beber, não é? Os grous. Os grous, os linces, têm que ter água. E, portanto, nós sabemos que há uma relação direta entre o abandono do território com os incêndios. Sim. Portanto, o que nós vamos estar a criar é estas zonas de sequeiro obrigatório, em propriedade privada, sem qualquer compensação para o agricultor, quando estão todos os dias a olhar para a água, e vamos aumentar os incêndios, e certamente que a vida selvagem que tentam preservar não é isso. O que nós, enquanto agricultores, necessitamos é que se coadunem essa preservação da vida selvagem com aquilo que é a atividade agrícola das pessoas. É incompreensível, e a CAP tem de salientar isso, é incompreensível que na Rede Natura 2000 não se possam, com limitações, fazer instalação de projetos agrícolas com água. É incompreensível. Portanto, nós não entendemos isso. O que é fundamental é que se garanta uma estabilidade destas explorações, caso contrário, aquilo será abandonado, e se for abandonado, certamente que esta vida selvagem vai desaparecer toda. Aliás, uma das críticas que existe, aqui estou a pensar no caso espanhol, às questões da Rede Natura e de outras legislação europeia nesta área, é que são muito impregnadas por visões dos países do Norte. Ou seja, que os países do Sul, os países do Mediterrâneo, onde existem oliveiras,
por assim dizer. Hoje em dia há um movimento dentro daquilo que é a União Europeia, de um movimento dos países do Sul, porque efetivamente as necessidades, as realidades são completamente distintas daquilo que são os países do Norte. Nos países do Norte nós não falamos em construir barragens para armazenar água porque eles não precisam. Claro. A Sul precisamos. Portanto, nos países do Norte eles não têm problemas com pragas e doenças, são a favor da redução de produtos fitofarmacêuticos. Os países do Sul têm vários problemas com pragas e doenças. Portanto, nós temos duas visões agrícolas dentro daquilo que são a União Europeia. Pela primeira vez, e a CAP tem estado nesse movimento, de os países do Sul terem um movimento agrícola forte de lobby para aquilo que são as necessidades, porque caso contrário, nos 27, só somos 5, 6 países do Sul, as nossas realidades são completamente diferentes daquilo que é as do Norte. O que nós temos é garantir que se coaduna a preservação do ambiente com a preservação económica, porque a sustentabilidade tem 3 vetores, o social, o ambiental, mas tem que ter o económico, porque senão nós não somos sustentáveis. Gonçalo Moraes Tristão, há pouco o José Eduardo estava a falar aqui da problemática da Rede Natura e eu senti que tinha qualquer coisa para dizer. As regras ambientais neste momento são conflituosas com a necessidade de se desenvolver um olival mais moderno e mais adaptado às necessidades do país? São, quer dizer, o exemplo que o Zé disse da Rede Natura, de facto, é um exemplo muito bem posto, quer dizer, não se pode fazer absolutamente nada, portanto, há um obstáculo inultrapassável, aparentemente, para fazer agricultura, e eu não vou explicar melhor que o Zé e com o Francisco, de facto, não é possível lá fazer nada. As regras ambientais são muito rigorosas e depois há essa particularidade que o proprietário privado vê a sua terra, desculpa a expressão, devassada pelo ambiente e não tem sequer acesso a qualquer indemnização por isso. Quer dizer, está a prestar um serviço, no fundo, Ambiental. à sociedade ambiental e não tem qualquer compensação por isso. Não faz sentido, vou atrás do que o Francisco disse, de facto, havia que mesclar as regras, mitigar, no sentido de que alguma coisa se pudesse fazer, nomeadamente com água, porque sem água não há vida, nem o agricultor tem rendimento, nem a fauna e a flora. É fundamental. E, portanto, achamos que há que suavizar um pouco as regras, sem prejuízo da proteção do ambiente. Aliás, nós costumamos dizer, e não é porque estamos aqui na rádio que vamos repeti-lo, mas o agricultor é o primeiro ambientalista do território. É uma evidência para toda a gente. Só quem só vai ao fim de semana passar no Alentejo ou entrar dos montes é que não se apercebe disso. Porque, de facto, o agricultor tem que defender o ambiente para cuidar da sua vida e da sua quinta, da sua herdade. Francisco. Nós podemos já, por exemplo, o exemplo, todos nós pensamos, o Douro é património da humanidade, é um património totalmente humanizado. Sim, Portanto, sim. o Douro foi totalmente Sim. humanizado e as pessoas hoje em dia vão ao Douro, mas não imaginam que aquilo era tudo matos e monte, e hoje em dia é humanizado, a vida é selvagem, coexiste com a vida agrícola e, como dizia o Gonçalo, não há ninguém que defenda melhor o ambiente que o produtor agrícola. Aliás, é curioso este exemplo que o Francisco deu do património da humanidade do Douro, Sim, que é monocultura, a vinha, sim. e há de facto este ataque brutal ao olival no Alentejo, porque é monocultura, e não é, porque há amêndoas, há outro tipo de culturas, mas há um ataque à olivicultura no Alentejo, quando a vinha no Douro, e muito bem, é património da humanidade, é uma paisagem lindíssima. Quer dizer, no Alentejo, de facto, houve uma mudança cromática, de facto, deixou de ser amarelo, passou a ser mais verde, mas e daí? De facto... Serão os produtores que também terão de fazer muita pedagogia junto da sociedade? Sim, e essa acho que é uma pecha do setor agrícola, que o agricultor de facto está mais preocupado com a sua cultura, com o seu dia-a-dia e não tem dado tanta importância à comunicação. E achamos que isso sim, que temos que evoluir e temos que mostrar mais à sociedade civil, à opinião pública, à opinião publicada, aquilo que fazemos e como fazemos. E eu acho que estamos nesse caminho gradual, porque era importante também, de facto, mostrarmos à sociedade que nós não estamos ali para destruir. Eu gostei da intervenção de Helena, porque estão aqui há 3 anos e vem a modernidade que tem a agricultura. Esta feira também pretende mostrar isto, não é? A modernidade que tem a agricultura, o quão moderno é o setor, mas precisamos, efetivamente, comunicar muito mais e agradecemos também esta iniciativa, porque é que com iniciativas destas nós podemos comunicar aquilo que de bom se produz no país. Mas já agora, enfim, uma vez estamos aqui, é um provador de azeite. Há uma coisa que muitas pessoas às vezes têm dificuldade em perceber, é se eu vou comprar azeite, há azeites que variam entre 7 euros, vá lá o litro, e 40 euros. Sim, até há uns mais caros.
Que critérios é que eu tenho de seguir? Como é que eu devo fazer? Mas o Manuel, quando comprou Como uma garrafa... consumidor, porque nós, garrafa... nós estamos ainda treinados nessas coisas, não é? Já há outros produtos que já estamos treinados, mas agora como andamos a ser educados durante muitos anos a margarinas... Quando comprou uma garrafa de vinho, também olha para o preço do litro ou olha para o preço olha para o vinho? Sim, claro que olho para o vinho, não é? Portanto, mas, como disse, o vinho fez esse caminho mais cedo, e por isso é que eu lhe estou a fazer esta pergunta. Repare, nós temos, sobretudo o que nós temos de ter em nossa casa, é ter, primeiro, temos uma percepção que há azeites completamente distintos, mais para peixe, mais para grelhados, mais para carnes vermelhas, mais para sobremesas. Portanto, nós temos uma riqueza em Portugal de azeites. Mais para carnes vermelhas já está a entrar aí no domínio. É verdade, um azeite mais amargo e mais picante. Mas quando diz carnes vermelhas, é para fazer o quê com as carnes vermelhas? Uma carne grelhada. Olha, aqui as postas que podemos comer aqui na feira, da raça autóctone de vacas nacionais que temos aqui. E, portanto, a maior parte das pessoas nem sequer faz isso, não usa azeite para a carne. Esse aqui é um dos nossos intuitos, é esta questão da educação. Nós temos que educar para comer. O vinho fez um progresso enorme nesta questão da educação do vinho. Hoje temos em Portugal vinhos extraordinários, a preços até bastante aceitáveis, mas são sobretudo extraordinários. O azeite e os outros produtos também têm comunicado desta forma, e é com iniciativas destas e com aquilo que tivemos ontem, com um conjunto enorme de ações, nós vamos conseguir comunicar. Mas sobretudo sensibilizar o público. Vamos por partes. Pegando aqui na pergunta do José Manuel Fernandes, que continha várias ideias, o que é que justifica a disparidade de preço num litro de azeite? Primeiro, o custo de produção é completamente diferente. Sim. Entre produzir um olival de alta densidade e um olival tradicional. Nós falamos de custos de produção na região que hoje em dia é mais caro produzir que é o Douro, sobretudo para aquilo que são os patamares, custos de produção entre os 8 a 12 euros por litro. Portanto, o custo de produção é completamente diferente. Ou se formos aqui para o Tejo, para as arribas do Tejo, temos também o custo de produção extraordinariamente elevado. E essa também é uma questão, depois obviamente se tem que refletir no preço, o custo de produção, o custo de produção de um olival de sequeiro, de um olival de regadio. Essa é outra questão. Mas, por exemplo, nós estamos habituados a pagar mais e sabemos que temos um gosto diferente por um vinho de vinhas velhas, como ainda há pouco estávamos a falar. Mas eu não sei se há no mercado azeite de oliveiras velhas, quer dizer, sei que há. De oliveiras centenárias. De oliveiras centenárias, mas vem no rótulo, a gente consegue perceber isso, consegue como é que caminho está a ser feito para... Hoje em dia é o que nós estamos a caminhar, que é com o aparecimento de azeites monovarietais, que Portugal não havia muito hábito de aparecimento de azeites monovarietais. Que é o caminho que também já foi feito pelo vinho, não é? O caminho foi feito pelo vinho, o caminho de aparecer com azeite de olivais centenários, olivais milenares, e no caso os azeites que têm mais custo de produção, o caminho da promoção das denominações de origem protegida, porque nas DOPs, nas denominações de origem protegida, são 6 no país, somente podem entrar variedades regionais, portanto não podem haver outras variedades que não sejam as variedades regionais. E esse também é um caminho importante para a promoção. E sobretudo o caminho é educar o consumidor, porque quando chega ao supermercado e vai comprar 3 garrafas de azeites, compra 3 garrafas distintas e vai arriscando a utilização destes azeites nos diferentes pratos. Nós temos azeites de galega extraordinários para sobremesas e para entradas, e azeite... Esta é outra coisa que as pessoas não têm noção, que é a sobremesa. Sobremesa, sim, uma mousse de chocolate feita com azeite e depois no fim finalizada com azeite, é extraordinário. Ou um abacaxi, ou um ananás dos Açores com azeite também é extraordinário. Portanto, espera lá. Tenho que explicar isso da mousse finalizada com azeite. Sim, como uma mousse de chocolate feita com azeite e depois no fim finalizada com azeite. Fica uma mousse extraordinária. Mas finalizada como? Mete um fiozinho de azeite por cima sim, metemos um fio de azeite. Sim. Estes azeites de alta qualidade são todos azeites que são para usar para finalizar pratos. Nós não vamos usar para fritar, nem para refogar, nem para cozinhar. São azeites extraordinários para finalizar pratos. Nós não nos imaginamos. É preciso explicar isso às pessoas, não é? Sim. Finalizar não é um termo que a maior parte das pessoas estejam habituadas, não é? Não, mas é para usar no final do prato, antes do prato vir à mesa. Nós não nos imaginamos a cozinhar com um vinho caríssimo, imaginamos a provar o vinho mais caro com a comida. Mas, por exemplo, quando diz eu posso escolher um vinho diferente para cozinhar, um azeite diferente para cozinhar, acho que ficamos alto. Sim. Bom, parece que houve aqui um problema técnico na nossa emissão.
Mas nós vamos continuar a Nós nossa vamos conversa. continuar sempre a conversar. O Gonçalo Moraes Tristão, quando falava há pouco da mousse, tinha aqui outra sugestão de outra sobremesa. Outro exemplo que é a laranja, não é? a laranja cortada, finalizada, como o Francisco diz, como um fiozinho de azeite por Sim. cima. Há quem ponha canela também, eu pessoalmente gosto. A laranja cortada com apenas azeite. E mel. É provar. Ou, bem. para irmos ali, amor a barrancos, umas migas feitas com azeite, não é? Que é completamente diferente. Temos que não pedir é? aqui à nossa produção para ligar o microfone Sim. do José Duarte. Podem ligar aqui, Nós por estamos favor. sem- Ou um bolo feito com azeite, de barrancos, não é? Também, e nós temos. Eu acho que agora Já sim, estamos. agora sim, agora sim. Um bolo podre, O bolo podre O bolo com podre. azeite de Dop Moura, Que é ótimo. que obviamente é ótimo. As próprias migas também que Sim. são extraordinárias, feitas com azeite. Hoje em dia, na culinária, há inúmeros pratos que, obviamente, nós confeccionamos com azeite e aquilo que o Francisco e o Gonçalo estavam aqui a transmitir é extraordinário, porque nas sobremesas, que é algo que normalmente os ouvintes Associam sobremesa associam com à azeite, manteiga e às natas. nada disso. O azeite dá-lhe ali um toque, É. uma personalidade muito forte. E já agora, Francisco, no que diz respeito à doçaria, qual é o tipo de azeite que se deve usar? O menos ácido ou o mais ácido? Esse é um erro. Esse é um É um erro. erro, pronto. Não, eu erro porque a acidez. Eu sabia Não, que ia a meter nossa- a pata na poça. A acidez é uma coisa que nós não temos qualquer tipo Sim. de percepção. A acidez, damos habituados ao vinho e avaliamos o vinho a acidez. No azeite a acidez não se sente, é indetetável. Nós sentimos é doce, amargo e picante. Mas, por exemplo, as pessoas ainda têm muita ideia de que o melhor azeite é aquele que tem menos grau de acidez. Não, Isso faz sentido. não, a acidez é um dos parâmetros. O principal parâmetro que nós devemos ter no azeite é a sua qualidade sensorial. Nós, O quando, que é isso da qualidade sensorial? se é mais frutado, se é mais maduro, o azeite pode cheirar a tomate, a banana, a maçã, a frutos secos verdes, frutos secos maduros. Tem um conjunto de sensações, de cheirar e saber, e depois temos doce, amargo e picante, Sim. que também podemos Sim. ter. Portanto, e frutos silvestres. Aquilo que nós às vezes, algum de nós imagina beber vinho e olhar para o teor alcoólico. O que nos preocupa no vinho é a qualidade sensorial do vinho. Se for de 15 Se for graus, de 15 graus, já nos preocupamos quando nos pomos a Sim. pé. Mas enquanto bebemos, não nos preocupamos se o vinho harmoniza bem ou não com esse prato. Claro. Portanto, a acidez é um dos parâmetros, mas o parâmetro principal é a qualidade sensorial do produto. E Claro. nós temos azeites para sobremesas, podem ser desde uma galega mais doces, para azeites de uma cobrançosa, mais amargos, mais picantes, para outros tipos de Por sobremesas. exemplo, deixa-me explicar. Diz Helena. Há pudins que feitos com azeite ficam muito diferentes de quando são feitos sem azeite. Portanto, há ali uma textura, uma suavidade. Então, misturado, por exemplo, com laranja, que é uma... Ou seja, há aqui uma questão. O azeite não é fácil, sobretudo na doçaria. Implica mão, implica técnica, implica também alguma história alimentar, não é? Não é fácil. E as pessoas muitas vezes têm grandes surpresas quando percebem os ingredientes, não é? Já nem falo de quando se vai ao pudim abate de periscos e perceber que leva toucinho, não é? Mas, portanto, há aqui a gastronomia não é só chegar ali e misturar as coisas, Claro, não é? claro. E o azeite não é... O azeite é um ingrediente que precisa de... É como na maionese, não é? Quando se faz, não é? Com azeite e se consegue... Implica tempo, não é para uma cozinha propriamente rápida, não é? É uma cozinha de tempo, é uma cozinha do Mediterrâneo, não é? Agora, há de facto na questão dos preços, e eu acho que isso tem de ser, talvez seja algo que tenha de ser explicado. Quando eu há bocado dizia as oliveiras em Cabris, portanto, são as oliveiras em Socalcos. É muito diferente o custo de apanhar galega na zona da Beira Baixa, ao pé do Tejo, em que se andam com panos de azeitona a subir de Socalco em Socalco e apanham-se aqui 3 oliveiras que sim têm mais de 100 anos, depois sobe-se para o outro Cabril e estão lá 2 oliveiras e levam-se novamente aqueles panos. Portanto, isto tem um custo de apanha, não é? E de transporte
e de tudo, porque em vários destes sítios não chega facilmente sequer um pequeno veículo de um trator ou uma coisa do género. Isto tem um custo que eu acho que tem de ser traduzido para o consumidor. Da mesma forma que quando eu, por exemplo, disse para uma coisa que eu gosto imenso, que é chocolate. Se uma pessoa vai comprar um chocolate, está disponível para dar muito mais dinheiro por um determinado tipo de chocolate do que por outro. E tem de se perceber exatamente que o azeite tem também, penso eu, não é? Estou a falar, tem também de passar para o consumidor esta ideia, isto não é tudo igual, não é? Há aqui... E passa, Francisco. É isso que nós tentamos passar, mas o José é melhor do que eu pode falar, porque a cooperativa de Moura é a maior cooperativa do país e na mesma cooperativa produzem referências completamente distintas de azeite. E portanto eu já deixava o Zé porque é produtor. Explique lá, Não, José quer Eduardo. dizer, Exatamente. há azeites de Moura Barrancos quase que poderiam estar num cofre. Nós somos a maior DOP, a região DOP e a mais antiga do país. E como já foi dito, as DOPs são feitas de variedades nacionais, variedades autóctones, normalmente em olivais tradicionais de sequeiro, com custos de apanho muito mais elevados e com rentabilidades por hectare, com produções por hectare muito baixas. E obviamente que nós temos que situar esses azeites a um preço muito mais elevado, como é óbvio, porque senão não conseguimos também pagar de uma forma concorrencial aos nossos agricultores. No entanto, sentimos também que se fôssemos colocar um valor justo de mercado e nós produzimos em volume, a realidade é essa, não estamos a produzir para nichos de mercado em que poderíamos ter um valor muito mais elevado. Aqui temos que arranjar um equilíbrio entre aquilo que é o preço um bocadinho acima do mercado, de qualquer outro tipo de azeite, para que haja rotação do produto em prateleira, porque senão temos um problema de um produto parado em prateleira e aqui os supermercados e os hipermercados depois estarem-nos a chamar a atenção, ou baixamos o preço, ou fazemos promocionais, ou então temos que retirar o produto da prateleira. Isso é um bocado complexo. Nós temos clientes, temos consumidores fiéis ao nosso azeite e isso dá-nos também aqui alguma vantagem naquilo que é a promoção dos nossos azeites, mas estamos sempre ligados àquilo que são as leis do mercado. E há diferenças no país na forma de consumir azeite? Por exemplo, o Porto consome azeite de uma forma diferente de Lisboa ou diferente do Algarve? Como é que é? Eu acho que há diferenças naquilo que é o consumo do azeite, nomeadamente Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, o próprio Alentejo. Sim. As zonas produtoras de azeite têm hábitos de consumo de azeite totalmente diferentes, em que conseguem ser um pouco mais exigentes, talvez por conhecimento também, naquilo que é o tipo de azeite que se consome. Nós vamos para o Algarve e às vezes pomos as mãos na cabeça quando, por exemplo, no verão estamos num restaurante e pedimos um peixe grelhado e o azeite que nos trazem muitas vezes é tudo menos azeite, não é? Quer dizer, até é uma maldade ao peixe. É uma maldade, exatamente. Eu acho que ainda há um longo percurso a percorrer. Ainda para mais o Algarve depois tem aquele lado turístico todo, não é? Que seria bastante vantajoso oferecermos também o melhor que nós produzimos a nível de azeites. E até para darmos a conhecer um produto nacional genuíno e que ao fim e ao cabo representa também muito para aquilo que é a nossa economia. É algo que nós, setor, temos que sensibilizar também, a Rede Oreca, no sentido de se promover até o consumo de azeite. É inconcebível nós entrarmos num restaurante e as entradas serem
Manteigas, quer dizer, nós estamos num país produtor de azeite, que tem... A realidade é essa. Isso é curioso. Deixa-me só fazer uma pergunta rapidamente ao José Eduardo. Há feiras de vinhos nos supermercados, há feiras de azeites? Também há feiras de azeites, normalmente é vinhos, azeites e queijos e enchidos, conseguem fazer tudo na Mas mesma... agora uma coisa que também nós aqui aflorámos um pouco, que é, não há muito trabalho por fazer na área da ciência, digamos, da ciência de perceber as várias variedades, perceber o que se pode fazer com elas, no trabalho de interligação com as universidades, ou isso, digamos, temos ciência já suficiente para estarmos tranquilos? Não temos, nós estamos a influir sobretudo, quando falamos de ciência nós olhamos muito para a ciência agronómica, mas estamos sobretudo a influir na outra ciência que é a gastronómica e a ciência da saúde. O consumo de azeite irá disparar por esta questão, a questão da gastronomia e a questão da ligação à saúde. Voltando só um pouquinho atrás... Mas na produção também há questões que têm a ver com... Ainda há pouco disso, nós na por produção, exemplo, há coisas pouco estudadas para poder explorar. Sim. Nós na produção temos grande parte de problemas de pragas, já somos altamente eficientes. Falta-nos alguma investigação no melhoramento das nossas variedades e aí já vamos com 30 anos de atraso, porque uma coisa é melhorar milho, que nós semeamos todos os anos, outra coisa é melhorar um olival, temos que plantar, esperar que produza e avaliar, isso demora alguns anos. Mas temos que voltar, é um bocado só voltar atrás. O consumo de azeite em Creta, que é uma ilha produtora, são 25 litros per capita. Nós somos 8, é 3 vezes menos. Mas basta ir a Creta e perceber porque é que consomem tanto, porque basta ir à restauração e tudo aquilo que são fritos é tudo frito em azeite. Nós cá fritamos em tudo do que menos azeite. Portanto, esta questão da cultura, da influência junto às escolas de hotelaria e turismo. Formar novos chefes que vão ser influenciar. E a questão da ligação à saúde também é importante. Do ponto de vista agronómico, temos ainda muito para melhorar, mas aí, como temos uma pressão direta do campo sobre as universidades, temos muito mais proximidade do que com outras questões que não são essas a questão do campo. Mas, por exemplo, eu há bocado, quando perguntei a diferença de consumo entre o Norte e o Sul, por exemplo, quando nós vamos ver todos aqueles pratos do Porto, o bacalhau à margarida da praça, aquelas coisas todas, tudo aquilo tem muito azeite. O Porto, há diferença entre o Porto e Lisboa? Não, muitos pratos alentejantes também têm feitos com base mas essa parte, essa aldeia de Asterix fica... Eu acho que há regiões que utilizam mais azeite que outras. Sim, e eu vou dar um exemplo. Eu fui uma vez aos Açores, não sei se é um exemplo bom, a Ponta Delgada, onde tem, obviamente, peixe do melhor que há. Sim. E uma coisa que reparei foi, nunca serviam azeite com peixe. Portanto, nós tínhamos peixe na mesa do melhor que há, de facto, e nunca serviam azeite. Era preciso pedir. Sim. Portanto, percebi que o azeite não era comum temperar o azeite ótimo dos Açores. Aqui estamos na região de vacas, não é? Na região de produção. De manteiga. Molho de manteiga no peixe. Sim. Aí é uma questão que tem a ver com a região de origem, portanto, mas pode haver transformação, até pela questão que disse há pouco, pelas questões das ciências da saúde, da nutrição, onde há uma transformação muito grande. Quer dizer, agora um outro objeto da fúria é os amendoais intensivos também, e super intensivos. A amêndoa não está a recuperar para fazer bolos, a amêndoa está a recuperar porque se descobriu também que é um alimento, não diria um super alimento, mas um alimento daqueles que é recomendado que se tome praticamente todos os dias e não apenas os frutos secos, praticamente todos os dias e não apenas quando se faz anos, não é? O professor Fernando Pádua, que era um acérrimo defensor do azeite, eu lembro-me de ter entrevistado e ele explicava-me, quando esteve a viver, trabalhar, estudar nos Estados Unidos, era muito difícil na altura levar azeite. E então usava pequenos, quer dizer, frascos de perfume para conseguir fazer passar o azeite na alfândega, tendo em conta aquelas normas todas dos americanos nessa matéria. E ele tinha uma expressão que era muito engraçada e que era, a propósito de algumas doenças, que ele dizia, acompanham as vacas. Ou seja, quando se passa a comer muitas manteigas, há determinado tipo de doenças que têm mais tendência para serem predominantes, ao passo que ele, que era um acérrimo defensor do azeite, achava que essas doenças diminuíam nos territórios do consumo do azeite. E, portanto, tinha esta expressão, não, isso são doenças que acompanham as vacas. Quer dizer, o que, em termos de imagem, eu já fiz esta entrevista há imensos anos, mas a imagem era, de facto, muito poderosa nesta ligação do azeite à saúde, não é? Isso aí
talvez alguns rostos muito mediáticos, como era o caso dele, muito grandes comunicadores na área da saúde, têm um trabalho ou podem vir a desempenhar um papel. Mas já existe, quer dizer, Sim. de facto cada vez mais há essa a ligação do azeite à saúde e eu, por exemplo, acho que o mercado norte-americano, de facto, tem tido Sim. um crescimento exponencial nos últimos anos, deve-se muito a isso. Os americanos ligam muito à relação dos alimentos com a saúde e, portanto, esse é um bom exemplo prático. Agora, temos que fazer esse trabalho, temos que continuar a fazer esse A trabalho. dieta mediterrânea tem a única gordura que tem é o azeite e, portanto, nós temos é que cultivar a dieta mediterrânica, porque explica aquilo que o professor Fernando Paulo, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, dizia, que é, obviamente, que os peixes de azeite, isso é olharmos para aquilo que é a dieta mediterrânica. E, portanto, e nós não podemos hoje dissociar aquilo que é o azeite, o consumo de azeite, dos nossos hábitos alimentares. E nos países mediterrâneos, o consumo de azeite está completamente enraizado. Mas, como dizia um bocado o Gonçalo, nós temos a tendência para diminuir o consumo nos países produtores e aumentar o consumo nos países não produtores, mas sobretudo para as questões ligadas à saúde e o azeite como elemento funcional. Isso é fundamental. Sim, o azeite tem alguma dificuldade na fast food, não é? Tem alguma dificuldade, mas também é outra coisa que há um bocado, ele está a fazer a diferença entre o azeite no Porto e em Lisboa. Nós também temos que ser o consumidor é que deve comprar sempre azeites devidamente embalados e devidamente rotulados. Porque nós temos muito hábito, então agora durante o preço, quando o preço subiu, Sim. de comprarmos o azeite do primo, do tio, da beira de estrada, e 90% das vezes isso não é um produto não conforme. Claro. Portanto, nós devemos comprar produtos devidamente... E porquê é que diz que é um produto não conforme? Eu posso... Porque eu acho que isso é importante as pessoas também irem aprendendo, inclusive a percebê-lo. Primeiro, nós não sabemos o que é que lá está. Não tem rótulo, não fala, não chama. Sim. Há uma colega de um curso de farmácia do país que durante 2 anos convidou os alunos a levarem o azeite do primo, da tia, Sim. e compravam na beira de estrada. 90% desses garrafões era tudo menos azeite. É verdade, há um mercado paralelo de engano muito grande. Para quem Por exemplo, desculpa interromper, interrompê-lo, Não, vou dizer agora. Ao pé do Observador, na zona da Avenida de Roma, há um senhor que regularmente aparece todos os anos a oferecer aquilo que ele diz ser azeite. E já experimentaste? Zé Manuel, eu venho... Não arriscaste? Não, eu venho da zona mesmo do azeite, do primo e do tio e do avô. Portanto, sim, mas o do primo e do tio do avô, se for de confiança, azeite. é isso. Agora, o resto de comprar azeite de gente que diz que vem da terra, isso é tudo produto não conforme. E há muita fraude. Durante estes últimos anos, a ASAI não conseguiu apanhar as fraudes todas, mas detectou imensa fraude deste tipo de produtos, porque as pessoas foram atrás do preço. Como é que é possível se o preço... Nós hoje em dia, com o azeite e com o commodity, podemos todos os dias, como o José Manuel há um bocado foi ver à internet, podemos saber o preço. Como é que podíamos, quando o azeite custava a 8 euros o litro, comprarmos garrafões de azeite a 20, 25 euros? Era impossível. Sim. Era tudo menos azeite. Portanto, convém também esquecer o consumidor que é importante que comprem produtos devidamente embalados e que têm segurança alimentar, e desses temos centenas de produtos aí no mercado à venda de azeites de muita qualidade. Azeite, esse produto muito mediterrâneo. José Manuel, notas finais do programa de hoje. Bem, eu creio que foi um grande caminho que foi percorrido, mas ainda há um grande caminho a percorrer. E uma das coisas que eu tiro mais daqui, inclusivamente, é a preocupação com o papel que as políticas públicas podem ter. E neste momento aquilo que vemos que muitas vezes é que as políticas públicas, em vez de ajudar, atrapalham. E eu acho que quando nós olhamos para estes setores, para a agricultura, para o investimento, quer dizer, é evidente que uma política pública determinante, que foi a que permitiu que houvesse água, não é? Portanto, e houvesse o Alqueva, isso é uma política pública transformacional, digamos assim. Mas a seguir há muitas outras coisas que nós temos acrescentado complicação em vez de acrescentar. É um tema recorrente. E cada vez que nós entramos no detalhe de um setor, percebemos até que ponto é importante olhar para isso. Quer dizer, nós todos temos que ter, já falámos também imensas vezes isto aqui neste programa, todos temos que ter preocupações com o ambiente. É a minha área de formação, é a minha área de preocupação desde miúdo, mas eu tenho noção de que em tudo, como em todo lado, há uma máxima que nós em Portugal devemos aprender mais vezes, que é o ótimo é inimigo do bom. E portanto nós perseguimos o bom. É evidente que de vez em quando se consegue o ótimo,
Mas quando pomos como padrão o ótimo, é imaginar que nós dizemos assim, olha, para jogar futebol na escola tens de ser como Ronaldo. Esse é que é o padrão. É evidente que o padrão aspiracional está certo de ser como o Ronaldo. O padrão de entrada não pode ser como o Ronaldo. E muitas vezes nós queremos que o padrão de entrada seja, em tudo, Ronaldo. Quer dizer, que tenhamos sempre o ótimo em todo lado. E isso não é razoável. O que nós temos que fazer é ajudar este setor a progredir e em todos os sentidos. Na regulamentação, na universidade, nas associações, no apoio mais do que no apoio às associações, criar mecanismos que permitam às associações andar pelo seu pé. Muito bem. Francisco Pavão, agradeço-lhe imenso ter estado connosco nestas 2 horas aqui no Contracorrente. Também agradeço ao Gonçalo Moraes Tristão e ao José Duarte a vossa presença no Contracorrente de hoje, feito em direto a partir da Feira Nacional de Agricultura. Haveremos de voltar aqui a Santarém a partir das 2 da tarde. Vamos ter aqui muitos convidados entre as 2 e as 5 e uma das coisas que vamos fazer em direto aqui na rádio e com vídeo, vamos ver se vamos conseguir superar isso, é provar azeite. Até logo. Obrigado.